Olá, meus queridos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo sobre o bate-papo com o Dr. Luiz e muito contentes, muito felizes com a participação ostensiva de todos vocês, o carinho, as sugestões, os comentários, enfim. É um trabalho que me motiva bastante, me revigora e me estimula a continuar a abençoada divulgação da doutrina espírita. Para hoje, nós trouxemos do livro Lições para o Alto Amor, de Hermance Dufour, um capítulo que tem por título Perdoe-se por não ser quem gostaria. Tá? É um convite de Hermance, né? Para que a gente verdadeiramente se aceite como é, como somos, né? Como temos agido no mundo, as nossas características, as nossas particularidades, com as nossas singularidades. Então ela inicia esse capítulo com uma parte do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5, que está escrito assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. É aquela passagem emblemática na casa de Pedro, onde um paralítico, vendo a multidão que cercava aquela casa, né, pela presença do Cristo, ele solicita a ajuda de amigos, num esforço pessoal muito grande. Esses amigos descem esse paralítico pelo telhado da casa de Pedro, já que não havia condições de entrar pela porta. E aí Jesus emblematicamente pronuncia essa frase, né? É uma frase que chocou muito os judeus, em especial os fariseus, porque o perdão dos pecados só poderia ser concedido no templo. Todos nós sabemos disso, né? Através de oferendas, através de sacrifício de animais, oferendas em dinheiro, né? Só assim é que os pecados poderiam ser perdoados. Jesus, naquela casa singela, humilde, a casa de Pedro, em Cafarnaum, ele concede o perdão dos pecados daquele paralítico. E aí depois tem todo o desenrolar da cena, né? E ele pergunta: o que é mais fácil? Eu dizer teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E aí ele diz: levanta-te e anda, e o paralítico volta a andar. Então é essa mais ou menos a passagem, né? E a irmã Dufour vai comentar em cima da questão do auto-perdão, né? É nos instantes de crise que surgem as mais nobres oportunidades de descoberta e auto-perdão. As crises que ocorrem nas nossas existências, ela, além de terem um fator aferidor da nossa condição espiritual, como realmente nós nos encontramos, porque enquanto tudo está, o barco está correndo no mar calmo, né? Sem turbulências, sem tempestades, sem maremotos, nós não temos condições de sermos avaliados. Está tudo bem.
Está tudo correndo de acordo com as nossas expectativas. Mas quando nos visita uma crise, qualquer que seja ela, pode ser uma crise física, uma doença, pode ser uma crise afetiva, um abandono, uma decepção, uma mágoa, pode ser uma crise financeira. Enfim, são várias crises que podem nos visitar no mundo, não é verdade? Todos nós já passamos por inúmeras crises, né? Por isso que o Cristo advertiu que no mundo nós teríamos tribulações, e foi isso que ele prometeu. Tribulações. Porque essas tribulações, elas vão nos remover, às vezes de forma abrupta, violenta, da chamada zona de conforto. Né? Porque se deixar pela nossa tendência acomodatícia, nós vamos querer que sempre tudo fique no mesmo lugar, que nos beneficie, obviamente, né? Que tudo fique tranquilo, que tudo fique em paz para nós. Mesmo que o mundo lá fora esteja consumido pelo incêndio dos erros, das paixões, dos equívocos, dos vícios, etc. Se está tudo correndo bem para a gente, então está tudo bom. Não é verdade? Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. E a crise, ela vem para sacudir a gente, né? Eu recentemente estava pensando, né, que durante aproximadamente 25 anos, né, eu subi nos púlpitos dos centros espíritas para dizer como a doutrina espírita é importante para nos dar um alento, mas também um direcionamento quando somos visitados pelas crises, quaisquer que sejam, né? As crises, porque nos vai esmiuçar que todo efeito ele é justo porque a causa é justa. Né? Então, se nos acontece, Deus é justo e está permitindo, ela tem essa finalidade, né? E a doutrina ela vem explicar através da reencarnação, através dos nossos débitos, dos nossos equívocos, das nossas dívidas e também da nossa necessidade de aprendizado, de que tudo que está acontecendo tem uma finalidade. Então, durante muitos anos, eu subi os púlpitos para dizer às pessoas como a doutrina espírita é uma ferramenta excelente, maravilhosa, para nos dar não só a explicação, mas a consolação. Por isso, Jesus chamou previamente, né, há muitos séculos atrás, a doutrina espírita de um paracleto, o consolador. Ela consola mesmo, né? E aí, recentemente, eu estava pensando assim, Deus deve ter me escutado esses anos todos, né? Entre aspas, porque não tem orelha, ele não é material, é só um símbolo, né? Mas ele deve ter escutado e deve ter dito, nossa, como esse meu filho, Luiz Carlos, né? Como ele entende dessa relação de consolação com a doutrina espírita, e como a doutrina espírita consegue amenizar as crises. Então, há 6 anos e 9 meses atrás, ele falou assim, pô, agora eu vou mandar uma crise para ele, né? Porque ele é tão bom na teoria, mas ele precisa também, até para ele mesmo, né? Ele precisa exemplificar tudo aquilo que ele tem dito para o povo. É lindo isso. Vejam como é amoroso, né? Ele deixa a gente ir até um limite, muitas das vezes tangencia a vaidade, né? O orgulho. A gente está dizendo para os outros o que
é bom para os outros, né? Ele disse, agora meu filho, agora é contigo. Agora eu vou te mandar uma doencinha, vai te acompanhar para ferir, né? Para ferir se realmente toda essa teoria cabe. Então eu achei muito interessante essa imagem que me veio, né? E como isso é prova da bondade divina, né? Que faz com que a gente transite de lado a lado das situações para crescer, para aprender com o sofrimento, para descobrir que nós temos esses potenciais dentro de nós que precisam ser acessados. Então, como diz a irmã aqui, as crises, elas despertam, né? Essas oportunidades de descoberta, que a gente vai se enxergar realmente como somos, de auto-perdão. Porque a crise ela vai mostrar que nós temos que nos perdoar por quem nós imaginamos que somos, mas ainda não somos. Olhe para o seu momento de testemunhos com coragem. Peça a Deus a força que lhe falta. Respire fundo. Não adie a oportunidade bendita de ruptura com a fuga ou com a acomodação. Aqui ela está nos aconselhando a buscar uma paz interior, uma calma, interiorização mesmo, né? Para que possamos não adiar essa bendita oportunidade de ruptura ou fuga ou acomodação, porque também isso pode acontecer. Quando somos visitados pelas crises, ou a gente se acomoda e passa a entrar no círculo da lamentação excessiva, da autopiedade, começamos a ter muita pena de nós mesmos, né? Então essa é uma acomodação, rompe com a estabilidade, rompe inclusive com a fé, rompe com a crença nas coisas transcendentais. A gente pode romper. Tem gente, por exemplo, mas eu estou há 40 anos dentro do Santo Espírito, isso me aconteceu? Onde estavam os protetores, os benfeitores espirituais que não me livraram dessa situação? E aí rompe, abandona a casa espírita, o templo católico, protestante, seja lá o que for, né? Então a ruptura também. E a fuga, né? Às vezes a pessoa não aceita aquela crise, passa a colocar como responsáveis por aquela crise pessoas e fatos exteriores, né? Familiares, chefes, subordinados, situações, políticos, enfim. É a fuga, não assumir a responsabilidade por aquela crise. Crise, continua ela, é o exame da vida quando você se encontra apto à promoção ou crescimento. Olha aí, eu falei, né? Aquele diálogo de Deus. Quando você está pronto, ele vai te lançar na crise. Eu me lembro muito da águia, né? Ensinando seus filhotes a voar. E aí ela, quando percebe que os filhotes estão prontos, ela joga. Ela empurra do penhasco. Ela empurra do penhasco. Essa imagem é uma metáfora linda de Deus, né? Empurra, porque se não empurrar, não vai. Sempre tem medo. Só que ela empurra e ela vai atrás. Ela desce junto. Se o filhote não conseguir voar, bater as asas, ela pega e traz de volta. Mas ela empurra. Imagina o susto daquele filhote, né? Quando ele é empurrado pela mãe ou pelo pai. Né? Até aquele momento, ela foi cuidada, alimentada, acomodada. De repente, ela é empurrada de um penhasco imenso, altíssimo, né? Mas necessário, porque senão ela ia ficar ali o tempo todo querendo
só abrindo a boquinha querendo comida. Os pais tragam, né? Então, de vez em quando a gente está pronto, Deus vai nos empurrar do penhasco. Não tenham dúvida. Mas isso com a finalidade de desenvolvermos os nossos potenciais. Como eu disse, a águia faz isso quando ela percebe que o filhote já está pronto. Então, quando estivermos prontos para passar por uma crise, não tenham dúvidas, ela virá. Crise é o outro nome do progresso, caso se disponha a enfrentar e a aprender. Olha só como essa a espiritualidade tem ideias absolutamente inusitadas, né? Diz que a crise é um outro nome de progresso. Por que na questão 132 do Livro dos Espíritos diz que nós precisamos passar pelas vicissitudes para chegar à perfeição? Vicissitude é crise, vicissitude é mudança, é transformação. Como dissemos, se não passarmos pelas crises, nós nos acomodaremos ad infinitum. Não sairemos do barco como fez Pedro. Ficaremos sentadinhos. Falei, que vou andar em cima de água, que nada, a água está gelada. Eu vou me afogar? Não. O barquinho está ótimo. Né? Então, essa é a necessidade. Continua Remanso do Fogo. Você terá incômodos e adversidades durante os testes de discernimento e resistência. Nada, porém, poderá lhe tirar o ânimo de prosseguir e manter acesa a chama da esperança e do otimismo, da coragem e da cordialidade para consigo mesmo. Gente, por que esse planeta é chamado de provas e expiações? Né? A irmã está falando disso. São as provas, e a prova ela traz, como disse aqui, incômodo, adversidade. Lembram das provas? Gente, desde o primário, no ginásio, do meu tempo, né? Científico, depois da universidade, como elas causavam incômodo na gente, como a gente ficava apreensivo por ser aferido, por ser avaliado. Mas depois, como é que nós nos sentimos? Em especial quando conseguíamos uma vitória nessas provas, né? Realizados. Mas sem aferição, sem a avaliação, como é que a gente vai ter essa sensação de vitória, né? De fortalecimento e até de acreditar nas próprias potencialidades. Né? Se a gente não é testado nunca a gente vai acreditar nas nossas potencialidades. Ante a aplicação dos instrumentos cirúrgicos da dor, você descobrirá que é preciso transformar o mal a fim de adquirir saúde e equilíbrio, na direção de dias mais ricos de alegria, distantes da ilusão. Especialmente a ilusão sobre quem você pensa que é. Essa frase talvez seja uma das mais importantes desse capítulo. Né? Ela está dizendo aqui do bisturi, a gente tem que passar por cirurgia, né? Eu já passei por algumas bem complicadas. Então a única coisa que a gente quer, quando a gente entra no centro cirúrgico, é sair dali e não cometer mais nenhuma besteira com relação à saúde. A gente se promete assim, nossa, mas eu vou cuidar tanto da minha saúde a partir de agora. Se eu conseguir sobreviver a essa cirurgia, né, eu vou ser outra pessoa. Vou me alimentar bem, vou fazer caminhada, vou manter minhas taxas estáveis, vou buscar ficar tranquilo, tentar ser uma pessoa pacífica e vai, né? E aí a gente vai prometendo tudo.
Então, ela fala aqui, ó, especialmente da ilusão sobre quem você pensa que é. A crise também, ela tem essa finalidade, gente. Ela desloca a ilusão, as máscaras que nós usamos diariamente e nos deixa completamente nus perante a vida e perante nós mesmos. Por exemplo, a gente passa a acreditar em tanta coisa que é irreal, é ilusória, né? Pessoas convencem da gente. A gente entra no centro espírita, começa a falar, vou dar meu exemplo, né? Começa a falar, nossa, mas você fala muito bem, você tem um dom da palavra, você é um orador excelente, você é maravilhoso, você consegue transmitir e tal. Aí você vai inchando, né? Igual um sapo. É mesmo, né? Eu acho que eu falo bem mesmo, né? Caramba, esse povo tá me elogiando, é um fundo de verdade, né? Eles devem estar com a razão, né? E aí vai. Aí depois, como eu disse, vem uma crise. Agora vamos ver, meu filho. Você falou para todo mundo lá o que é certo. Agora vamos ver com você. Né? Você é médico. Qualquer especialidade. Aí vem um elogio. Nossa, mas você é um ótimo especialista. Nossa, o senhor curou meu filho. O senhor curou meu filho, ó. Joga essa responsabilidade para cima da gente. A gente sabe que não foi a gente que curou nada. A gente não cura nada, médico não cura nada. Pelo amor de Deus. Vamos sair dessa ilusão, médico não cura nada. Nada. A pessoa, quando ela vem doente, ela criou a doença dela. E se ela consegue se curar, é ela que se curou. Seja pela fé, nas medicações, seja pela fé em você, seja pela fé em Jesus Cristo, seja lá o que for. Mas ela veio em desequilíbrio e ela conseguiu se reequilibrar. O que Jesus repetia toda hora? Tua fé te curou? Tua fé. Não fui eu. Em momento nenhum. Quando a mulher hemorroísta tocou na cinta dele, ele falou, eu senti uma virtude sair de mim. Uma energia. Mas quem é que foi buscar a energia? Quem é que foi a promotora da autocura? Foi Jesus que curou a mulher hemorroísta? De jeito nenhum. Foi ela se curou. Depois de 12 anos, ela falou assim, agora eu mereço. Eu mereço ser curada. Eu sou filha de Deus. E se esse homem tem essa capacidade de me reconduzir a Deus, ele vai me reconduzir. Mas sou eu que sei que agora eu posso ser curada. Aí, não, o senhor curou meu filho da bronquite, homeopatia, o senhor curou isso. Não curamos nada. Mas aí, a vaidadezinha, né? Pecadilho predileto, né? Eu adoro aquele filme Advogado do Diabo. Excelente, né? E o diabo diz assim, a vaidade é o meu pecadilho predileto. Não, eu sou realmente. Sabe porque eu sou um bom médico? Sabe porque eu sou um bom homeopata? Aí começam a vir os títulos que você bota na parede, né? Especialidade nisso, naquilo. Eu sou um cara bom mesmo. Caracoles. Como eu sou bom. Entenderam? Olha a ilusão. Você acaba acreditando naquilo. Você é um bom pai. Você é um bom pai por causa disso? Eu sou bom pai nada. Bom pai nada. Não tem cartilha. Não tem manual de instrução. A gente aprende aos trancos e barrancos. Tudo aquilo que a gente viu no nosso núcleo familiar, nossos pais fazendo, a gente acaba repetindo. Entenderam? Então, aí, às vezes, a crise vem para mostrar, meu filho, você não é nada disso. Pelo amor de Deus.
Larga disso. Você está no estágio assim. Não é ruim. Mas não é aqui, filho. Não é aqui. É aqui. Aqui embaixo, bem mais embaixo. Por que não é ruim? Porque em outra encarnação você estava lá no térreo. Estava lá nas profundezas. Então já veio para cá e tal. Tá bacana, tá bacana. Não se empolgue. Mas também é bacaninha. Mas aqui não está. Então é o que ela diz aqui. Especialmente a ilusão sobre quem você pensa que é. Essa é uma ilusão dolorosa. Dr. André Luiz, coitado, foi descobrir no umbral quem ele era. 8 anos de sofrimento, bebendo água de barro lá. Fome. Chorando. As vozes dizendo suicida. Suicida. Aquele era Dr. André Luiz. Não tinha outro nome, né? Mas, enfim. Dr. André Luiz é um ótimo médico. É um excelente médico. Um excelente epidemiologista, um dos melhores do Brasil. Aí chega do lado de lá, suicida, se matou, hein? Bebeu demais, hein? Comeu demais, hein? Foi leviano demais, hein? É melhor a gente acabar a ilusão aqui? Pelo amor de Deus. Vamos acabar aqui. Parar com isso, fazer uma questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz de nós atingirmos uma paz de espírito, o reino de Deus, autoconhecimento. Vamos descobrir quem a gente é agora, aqui e agora. Vamos deixar para depois, não. Nem esperar que a crise venha para mostrar. A crise é um espelho. A crise vai botar assim, ó, isso é isso. Eu durante 30 anos acreditei que era médico. Agora tem que acreditar que eu sou doente. É a mudança de paradigma. Entendeu? Avance confiante. Não existe prova sem solução. A dor é a mensagem da alma suplicando renovação e crescimento. Vou repetir. A dor é a mensagem da alma suplicando renovação e crescimento. Essa é a finalidade da dor. Fazer com que a gente renove e cresça. Perdoando a si mesmo por ainda não ser quem gostaria, você avançará na rota segura e gloriosa de ser quem verdadeiramente você é. Perdoando-se. A recomendação final desse espírito que eu admiro muito é Hermance Dufour, que entrou na minha vida num momento muito especial. Me ajuda até hoje. O recado final dela é: perdoa a si mesmo. Quando você observar que você não é nada daquilo que você pensa que é, que você vem se iludindo até agora, que você vem acreditando no que as pessoas falam de você, perdoe-se. Isso ainda faz parte. Nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos. A questão 913 do Livro dos Espíritos diz que o egoísmo é a mãe de todas as nossas imperfeições, de todos os nossos vícios, de todas as nossas paixões. Então nós ainda somos egoístas, somos presunçosos, somos pretensiosos, somos orgulhosos, prepotentes. Então a gente precisa se perdoar, entender que essa é a nossa fase, esse é o nosso estágio. Mas, como disse o nosso querido, incomparável
codificador da doutrina espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, a sua transformação moral, que é lenta, que é gradual, que dura milênios, que não pode ser rápida, porque nós cultivamos muitos sentimentos equivocados, contrários à lei divina, muitos que estão incrustados, sedimentados, viraram uma segunda personalidade. São esses sentimentos que nos comandam. Ainda, quando, na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos têm influência sobre nós, e a resposta é muito mais do que nós supomos, e de ordinário ou comumente são eles que nos dirigem. A gente também tem que pensar nos espíritos que nós já fomos no passado, nas existências anteriores. Já fomos espíritos que vivemos em diversas épocas. Tivemos inúmeras personalidades, nem sempre felizes, nem sempre humildes, nem sempre obedientes, na maioria das vezes muito rebeldes. E esses espíritos que nós já fomos, essas personalidades é que dominam a nossa vida. De ordinário são eles que vos dominam. É toda essa carga do passado que ainda tem um peso enorme nas nossas existências, que nós precisamos ir desmontando gradualmente. Allan Kardec, voltando à frase do Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele empreende em dominar as suas más inclinações, que é um esforço diário, homeopático, pequenininho. A gente não vai conseguir dominar essas tendências milenares a soco, a tapa, a brutalidade. Como diz a nossa querida e amada irmã Dufour, é a golpes de autoconhecimento, de auto-perdão e de auto-amor. É o que eu desejo para todos nós. Que nós imitemos os exemplos do Cristo, que é o nosso modelo e é o nosso guia. E que acreditava tanto na nossa luz, acreditava e acredita, ele diz assim: brilha a vossa luz. Se ele fala para brilhar, é porque ele acredita que existe. Para que os homens, reconhecendo as vossas boas obras, glorifiquem e reconheçam o Pai dentro de cada um de vós. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa paciência, pela sua participação nesse canal, que é singelo, que é humilde, que não tem nenhuma pretensão de ser nada mais do que é. Apenas uma comunicação entre seres humanos. Eu e vocês. Muito obrigado. Namastê.